Conta-se que Albert Einstein, o grande cientista, ele dizia acreditar em Deus. Mas, segundo ele, era impossível conhecer a Deus. Nós, seres humanos tão pequenos, tão insignificantes, e olha que a compreensão, o tamanho do universo que ele tinha em sua época era bem diferente do que a gente tem hoje. E ele então dizia que era impossível conhecer a Deus. Einstein era um agnóstico. Agnóstico é aquele que diz, ele não nega a existência de Deus, mas diz que não é possível para o homem conhecer a Deus. Apesar de um gênio do ponto de vista humano, ele estava muito enganado. Deus se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O autor aos Hebreus diz de maneira maravilhosa que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é Deus. Eu quero conhecer a Deus. Como Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim, você me vê, você vê o Pai. Eu sou Deus. E como Deus é, olha para mim. Mas, quando Einstein estava vivo, Jesus já não estava mais aqui, do ponto de vista físico, como homem. A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus. E um dia ele vai voltar fisicamente para buscar todos aqueles que creram nele e para condenar aqueles que o rejeitaram. Então não dá mais para ver Jesus fisicamente, apesar de ele estar em nós, os cristãos, na sua igreja, por meio do Espírito Santo. Então nós não temos como saber e conhecer a Deus, por isso Deus deixou então a sua palavra, a Bíblia, a única fonte que nós temos, a única base que nós temos para saber quem Deus é, para conhecer a sua vontade, para saber quem nós somos, o que vai acontecer quando essa vida acabar. Qualquer outra fonte que não as Escrituras é falsa. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Por isso que nós examinamos a palavra. E é muito importante nós entendermos isso. Eu espero que você que crê em Cristo entenda. Eu tenho clamado ao Senhor que é isso que eu quero. Nós não estudamos a Bíblia para conhecer a Bíblia, mas para conhecer o Deus da Bíblia. Para conhecê-lo pessoalmente, relacionalmente. Por isso que também nós não aceitamos nada fora da Bíblia. Por isso que nós cremos somente a Escritura. Qualquer coisa que for dita em nome de Deus, em nome até mesmo de Jesus, que estiver fora da Bíblia, nós não aceitamos. E não somente isso, é importante entendermos que é preciso ter a correta compreensão da Bíblia, a correta interpretação das Escrituras, porque muita gente usa a Bíblia e fala de Jesus, mas de maneira distorcida. E nós não aceitamos, não importa quem diga, seja o líder espiritual que for. Pela graça de Deus, no nosso meio, e pela graça de Deus, eu espero que isso perdure, ou até a nossa ida ao encontro com Ele, ou até a volta dEle para nos buscar, que no nosso meio nós não vamos ver novas revelações. Aqui nós não vamos nos basear em sonhos. A Bíblia diz que aquele que sonha, tenha como isso mesmo, sonho. Nós não nos pautamos em visões, não em Deus falando diretamente à parte da Escritura. E eu espero pela graça de Deus que vocês nunca ouçam a partir desse púlpito que Deus me mandou dizer algo a você. Só se for na Escritura. Além disso, nós enfatizamos o estudo expositivo da Bíblia.
Por que o expositivo? Porque cada escrito dos livros da Escritura, cada evangelho no Novo Testamento, cada uma das cartas escritas, elas foram produzidas daquela forma, pela inspiração do Espírito Santo. Nós não temos nos evangelhos, primeiro sendo escritos, depois as cartas, não. A ordem cronológica ali não é aquela que nós temos. Mas cada escrito foi dirigido pelo Espírito e colocado na Escritura naquela forma. Então, quando Deus dirige pelo Espírito Mateus para escrever, ou Paulo, ou João, Ele está dirigindo para que fosse escrito naquela forma. Então, por isso nós temos a carta de Romanos do início ao fim, e devemos estudá-la do início ao fim, e qualquer outro escrito. Nós não precisamos buscar assuntos ou temas, ainda que surjam. Às vezes, nós percebemos algumas realidades do nosso meio, do nosso convívio, e que nós precisamos então tratar, por exemplo, sobre relacionamentos, pais e filhos, de casamento. Na semana passada, algo que eu pude compartilhar sobre a questão do orgulho, que Deus tem tratado comigo, e precisa me quebrar muito, e às vezes convivendo com alguns irmãos, por isso nós trouxemos aquilo, mas é importante que nós andemos verso a verso, versículo a versículo, um de cada vez, porque assim nós vamos evitar de escolhermos aquilo que nós gostaríamos de tratar. Num texto expositivo, no estudo verso a verso, vai chegar um momento em que é um texto que eu provavelmente jamais o escolheria, mas se ele está ali, se ele é a palavra de Deus, ele precisa ser tratado. Nós também não queremos filosofar, blá blá blá. Isso é algo que, assim, eu tenho asco em relação a isso, quando alguém, ao invés de expor a palavra, começa a trazer as suas conjecturas, e não somente isso, começa a pôr em xeque a veracidade da palavra de Deus. O texto bíblico é a fonte máxima para nós. Mas não é mais, sem o Espírito Santo não há vida, é verdade, mas o Espírito Santo age dirigindo o que ele inspirou para ser escrito, a sua palavra. Nós andamos e devemos andar, esperamos pela graça de Deus, andar somente de acordo com a palavra dela, com a palavra de Deus. Como Paulo diz, que nós jamais possamos ir além do que está escrito, que nós fiquemos com a Escritura. Então estamos no estudo do Evangelho de João, no capítulo 5, é o nosso 24º estudo em João. As últimas 5 mensagens foram no capítulo 5. Desde o versículo 17, Jesus está confrontando os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que o Flávio mencionou aqui no início, que gostavam de fazer oração para todo mundo ver. Jesus confirma o milagre da cura do paralítico no tanque de Betesda. Ele se identifica com Deus, porque ele sabe que essas verdades confrontavam os religiosos. Ele não somente se diz Deus como Filho de Deus, ele fala da sua unidade com o Pai. Ele diz, e aqui é muito sério, ele diz que somente os que o ouvem a Cristo Jesus têm a vida eterna, ou seja, qualquer pessoa que não crê em Cristo não tem a vida eterna. Radical isso, não? Especialmente no tempo em que nós vivemos, de relativismo, de pluralismo e de que todos os caminhos conduzem a Deus. Algo muito sério que ele diz: está chegando a hora em que os mortos ouvirão a sua voz, a voz dele, Jesus, no versículo 28, e eles sairão das sepulturas, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Jesus está falando disso, está falando que julgará a humanidade. E ele disse no versículo 39 que toda a Escritura, e quando Jesus fala das Escrituras, ele está falando do Velho Testamento,
As Escrituras testemunham dele. E hoje nós vamos ver os versículos 41 a 47 do capítulo 5. E o título da mensagem é A Cegueira da Religião. E aqui é importante entender um conceito negativo da palavra religião. Quando nós falamos de maneira negativa em relação à religião, nós estamos dizendo que religião é tudo que o homem tenta fazer para ser aceito por Deus, para ser salvo, para ir para o céu. Qualquer coisa que eu e vocês tentemos fazer para agradar a Deus e para sermos salvos pelo que nós fazemos, é uma forma de religião. E nós podemos fazer isso, inclusive, com a Bíblia na mão, citando o nome de Jesus, tristemente. Em um certo sentido, a fé cristã é uma religião, mas é nesse sentido negativo que a religião traz uma cegueira, e nós vamos ver isso de maneira clara nos versículos 41 a 47 do capítulo 5. Jesus está dizendo: eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Nós vamos ver algumas dessas afirmações de Jesus, da gravidade das acusações que Jesus faz para um grupo de religiosos, e ao mesmo tempo da cegueira daqueles religiosos. A primeira afirmação que Jesus faz é: eu não aceito glória dos homens. Mas como Jesus não aceita a glória dos homens? Jesus não é Deus, não é Ele, como nós cantamos, digno de glória e de louvores. Não é Ele o único que é digno de glória. Como então Ele não aceita glória dos homens? Às vezes nós falamos da palavra, citamos a palavra glória algumas vezes sem compreender o significado. A palavra pode significar, no aspecto humano, honra, renome, fama e reconhecimento. Glória humana está associada a estas ações. Nesses casos, então, elas são valorizações humanas caídas. E é disso que Jesus está dizendo, e que ele não se importava. Eu não aceito glória de homens. Glória humana para mim não tem nenhuma importância. A glória de Deus, e nós cantamos isso, nós falamos, nós lemos, mas nós não temos dimensão do que é a glória de Deus. Não plenamente, e jamais teremos. Às vezes nós tentamos com palavras como o esplendor, ou o resplendor, ou a magnificência da glória de Deus, para mostrar a grandiosidade de Deus em todos os seus atributos, o seu poder, a sua santidade, a sua justiça, a sua graça e misericórdia. São expressões para a glória de Deus, e aí sim, aqui o Senhor aceita, e é Ele o único que é digno de receber. E Jesus é a glória de Deus, Ele é a expressão dessa glória. E Ele diz que não importa o que aconteça,
A glória dele é fazer a vontade do Pai. Era fazer o que Deus tinha para ele. E aí eu coloquei, será que nós temos buscado a glória de Deus para as nossas vidas? O que é a glória de Deus? Um êxtase emocional? Não. Quando que nós fazemos para a honra e glória? Fazer tudo para a honra e glória de Deus. É quando nós o obedecemos. É quando nós, maridos, amamos as nossas esposas. Quando nós não irritamos os nossos filhos. Como nós tratamos as pessoas à nossa volta com graça, misericórdia, com amor e com verdade. Isso é fazer para a glória de Deus. E Jesus, ele tinha um alvo, fazer a vontade do Pai, fazer para a glória de Deus. Mas Jesus está aqui falando que ele não aceitava a glória dos homens. Por que ele está dizendo isso? Porque religiosos querem isso. Religiosos buscam isso, glória de homens. Mais uma vez, ele é duro. E é por isso que os líderes religiosos almejavam isso. Então Jesus é duro contra eles. A tal ponto, o Flávio trouxe uma citação aqui. Mas há um outro momento em que Jesus é ainda mais radical para falar para religiosos que querem glória dos homens. Em Mateus, no capítulo 23, os versículos... Não dá para ler todo o texto, mas os versículos 2, 5, 6, 7 e depois os versículos 25 a 28, só para nós entendermos como Jesus rechaça qualquer expressão de glória humana e a religião quer tanto. Olha o que Jesus diz, e definitivamente ele não é nem um pouco politicamente correto. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Aqui, Jesus está falando do mesmo grupo que ele está confrontando agora em João capítulo 5. Olha o que ele diz. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Lembra que nós tratamos do filactério, era uma pequena caixinha de couro, e que os fariseus colocavam pedaços da escritura nela e andavam, e colocavam amarrado na testa, amarrado no braço, para mostrar a espiritualidade. Eles andavam com aquelas roupas, e as franjas que eram colocadas sobre as suas roupas, quanto mais longas, melhores, ou mais espiritualidade. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Lembra que ele disse que de assentar na cadeira de Moisés, alguns entendem que havia em algumas sinagogas uma das cadeiras que era uma das mais importantes. E ali os fariseus gostavam de sentar porque significava eu estou na cadeira de Moisés. Eles gostam de serem saudados nas praças, de serem chamados rabis, mestres. Tudo isso eles fazem para a glória deles mesmos, receber glória dos homens. Isso é expressão de religiosidade. Isso é um excelente medidor para você ver se alguém é espiritual ou religioso. Elogie alguém. Note quando essa pessoa recebe um elogio, como ela age. Mas Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Obviamente, Jesus não está falando nem de copo, nem de prato, está falando deles. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Jesus está falando de nova vida, coração transformado. Ai de vocês, mestres da lei
e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus está dizendo isso no versículo 44, capítulo 5, ele diz: como vocês podem crer se aceitam glórias uns dos outros? Que é exatamente isso. Isso chama-se religiosidade. Isso é o ápice de uma falsa espiritualidade. Aparência externa. Que o homem valoriza. O homem valoriza você estar num degrau acima, como eu estou. Eu estou no púlpito. Só isso me faz mais espiritual. Mas isso é só para os fariseus? Olha a pompa do clero católico apostólico romano. Se não é exatamente a mesma coisa. Ah, mas vai falar do catolicismo. Olhe para os apóstolos, bispos, pastores que hoje estão na mídia. Olhe para suas mansões, carrões, roupões, seguranças, alguns deles têm, jatinhos. Convide-os para pregar e veja quanto custa a oferta. Eu vi um pastor famoso se vangloriando dos milhares que o ouviam, do seu relógio de milhares de dólares, do seu carrão importado, argumentando que isso é sinal de que Deus estava abençoando o seu ministério. Tem alguma relação com o farisaísmo ou não? Sabe o que Jesus dizia para os fariseus? Vocês amam o dinheiro. Será que é parecido? Mas então nós devemos olhar para Jesus, Deus humilhado. Jesus, eu gostei muito dessa frase do irmão Hernandes Dias Lopes. As maiores pregações de Jesus foi para uma pessoa só. Achei fantástico isso. Por exemplo, onde está João 3,16? Jesus falando para um homem à noite. Mas alguns dos só pregam para multidões. Jesus andava com a ralé. Jesus não tinha lugar para reclinar a cabeça. E Judas teve que beijar Jesus para mostrar quem era Jesus para os soldados romanos. Do contrário, eles não saberiam porque ele era igual aos outros. Por isso Jesus não aceita a glória de homem, porque glória de homem está pautada nessas coisas. E nós, às vezes, somos enganados por isso. Em que alguém que pregue a palavra, ele tem um status maior. Ele deve ser reverenciado de alguma forma. Não, em hipótese alguma. Mas o Senhor Jesus continua. Ele vai dizer, versículo 42, eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Às vezes nós ouvimos, mas não importa, o que importa é você crer. Não importa a fé, religião. Mas o que importa é o amor, ajudar o próximo. O que importa é o seu coração. Eu não sei como é que já vi pastores dizer isso. Mas Jesus está dizendo, vocês não têm o amor de Deus, a homens que professavam tudo isso, mas que não criam nele, que não reconheciam a Jesus como Deus, como Salvador, como Senhor, que não criam no Evangelho. Portanto, as suas práticas
não valiam nada, eram falsas. Você entende como? Mas como não importa o que você crê? Como não importa se você procura fazer alguma coisa boa, ajudar as pessoas, se você não crê em Cristo? Vocês conseguem entender? Jesus está falando para a nata da religiosidade. E o que Jesus diz é: se vocês não creem em mim, nada vale. Então, como dizer, não importa a sua religião, o que você crê, a sua fé, o que importa é o amor. Vocês não têm o amor de Deus, Jesus está dizendo. Então cristãos amam plenamente? Claro que não. Ouvi uma frase do irmão Paul Washer, achei fantástica. Ele disse que em toda a história, só houve um homem que amou a Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, alma e entendimento. Quem foi? O Senhor. Nós jamais amamos a Deus dessa forma. Nenhum cristão nunca amou a Deus dessa forma. Mas nós almejamos por isso. Nós desejamos, porque Cristo está em nós. Só que quando Jesus está dizendo aqui, vocês não têm o amor de Deus, no contexto é dizer, vocês têm muitas práticas religiosas, vocês têm a Bíblia na mão. Eles tinham o Velho Testamento, que era a Bíblia. Mas vocês são ímpios. Você sabe o que é um ímpio? Um ímpio é uma pessoa que está separada de Deus. É uma pessoa que não foi convertida a Cristo. É uma pessoa que não conhece a Deus. Isso não é sério? Vocês não têm o amor de Deus, vocês fazem um monte de coisa em nome de Deus, mas vocês não têm o amor dele, vocês não o conhecem. Irmãos, sabe o que impressiona? É que esse pode ser o seu caso, se você não é irmão. Você consegue entender que você participar de uma religião que use o nome de Jesus, de levar a Bíblia, de citá-la, não significa que você realmente conheça a Cristo? Você já parou para pensar que às vezes você está fazendo o que todo mundo faz, mas você nunca teve uma genuína experiência com Cristo, de conversão genuína? Não impressiona porque Jesus está dizendo isso a religiosos, a pessoas que eram zelosas da sua religião, que tinham a escritura em suas mãos, que examinavam essas escrituras. Lembra Jesus falando, vocês examinam as escrituras, mas eles não tinham o amor de Deus, eles não criam em Cristo, era tudo falso. Vocês têm Moisés, mas se vocês crescem em Moisés, vocês iam crer em mim. Então vocês dizem que creem em Moisés, mas não creem, porque não creem em mim. Sabe o que impressiona, irmãos? É porque é assim com muitos evangélicos. E o pior é que pode ser o seu caso. Essa não é a pessoa do seu lado, é você. Porque conversão é algo individual. Eu não posso crer pela minha esposa, nem ela por mim, nem pelos meus filhos. Eu não posso fazer ninguém crer. O que eu tenho que ter certeza absoluta, se Cristo é de verdade a minha vida. Porque às vezes nós nos confundimos com religiosidade. Você tem certeza? Não é se você nasceu no lar evangélico. Jesus era judeu de nascimento. Judeus levaram Jesus para a cruz. Mas o que é ser convertido? O que é ter Cristo como minha vida?
A Bíblia diz que eu e vocês somos pecadores desde que nascemos. Prática religiosa não muda ninguém. E nesse estado estamos separados de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Mas a Bíblia diz também que Deus amou pecadores, como cada um de nós aqui. E Ele mostrou o seu amor, Ele provou o seu amor, dando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então há uma condição, você precisa crer em Cristo. E o que é crer em Cristo? Quando você viu que era um pecador e que não podia mudar, e que estava separado de Deus, debaixo da ira de Deus, e você viu seus pecados à luz da palavra, dirigido pelo Espírito Santo, você então arrependeu-se dos seus pecados, crendo no que Cristo fez. Você viu que Cristo morreu há 2000 anos, e naquela cruz, Ele morreu por você. E não somente morreu por você, mas Ele derramou seu sangue para perdão dos seus inúmeros, mas inúmeros pecados. E não somente isso, Ele morrendo na cruz, Ele levou você a morrer com Ele. E então você compreendeu isso, arrependendo-se de seus pecados e recebeu a Cristo como Salvador e Senhor. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Jesus vai dizer então que Ele veio em nome do Pai, mas eles não o aceitaram. E Jesus disse que se outro vier em seu próprio nome, eles o aceitarão. Isso se refere a falsos profetas, como vieram alguns e eles aceitaram. E alguns irmãos dizem que esse texto faz alusão ao anticristo que um dia vai vir, e muitos religiosos vão segui-lo. Ele continua: quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Mas como assim Moisés que acusa os judeus? Moisés estava morto há séculos. Como um judeu diz que uma pessoa pode ser salva? Você tem que guardar a lei e os mandamentos. Quem deu a lei? Deus deu a lei por meio de um homem. Quem era esse homem? Moisés. Jesus está dizendo: vocês têm a sua esperança em Moisés, na lei que Moisés deu, mas é ele quem acusa vocês. Por quê? Porque apesar de defenderem a lei e a salvação pela lei, eles obedeciam? Não. Nós ouvimos Jesus falar deles. Falar que eles eram sepultura pintada, que não tinha nada no interior, que eles falavam e não faziam. Eles não obedeciam à lei de Deus. Ninguém nunca obedeceu à lei de Deus. Ninguém nunca teve condição de obedecer à lei de Deus. Romanos capítulo 2, Paulo está falando para judeus. Paulo, um ex-judeu, um ex-fariseu. Aliás, fariseu de fariseus. Eu não sei o que isso significa, eu só sei que isso está acima da média dos fariseus. Paulo era au concurso no farisaísmo. E olha o que ele diz para judeus. E aí você vai entender que o que Jesus quer dizer quando Moisés acusa aqueles homens que se pautavam na lei. Romanos capítulo 2, todo o capítulo 2, ele trata com os judeus. Mas nos versículos 1 a 3 ele diz: portanto, lembra que ele está escrevendo para judeus, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga. Como? Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Você diz para não roubar, mas você rouba. Você diz para não adulterar, mas você adultera. Você diz para não dar falso testemunho, mas você faz isso. Você desobedece à lei que você defende. Então, pela lei, você vai ser julgado e vai ser achado condenado. Sabemos que o juízo
de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O que Paulo está dizendo? Nós, convenhamos, judeus, nós sabemos que o juízo de Deus é de acordo com a verdade. E eu e vocês sabemos que nós não cumprimos. Então ele vai nos julgar de acordo com a verdade. Nós sabemos que o juízo dele é assim, não é? E eles sabiam. Assim, quando você julga, você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Você acha que porque você tem toda essa prática ritualista, externa, e não obedece, você defende, mas não obedece, você acha que você está isento diante do Deus que é justo? É claro que não. Por mais que exteriormente, por mais que vocês recebam glórias de homens, para Deus isso não vale nada. O irmão João Calvino diz assim: Cristo tensionava arrancar deles a falsa máscara de santidade pela qual enganavam a multidão ignorante. Quando Jesus está falando quem eles eram. O que Jesus quer dizer então? A lei de Moisés vai condenar vocês, porque quando vocês estiverem diante de Deus, Ele vai mostrar a sua lei e vai ver que vocês erraram nisso, desobedeceram nisso, e por isso então vocês estão condenados. Você consegue ver salvação pela graça aqui? Pela fé somente? Porque não é por obras, nunca ninguém foi salvo por obras. É pela graça, é pela fé em Cristo. Agora, se eles tivessem crido em Cristo, apesar de serem pecadores, a justiça de Cristo, que obedeceu tudo, seria concedida pela graça a eles. Mas eles não viam, porque eles estavam cegos pela religião. E a última sentença: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Irmãos, 2 pontos aqui. Jesus não é Deus, ele é Deus. Então por que Jesus fica toda hora citando a Escritura? Por quê? Ele é Deus, ele não precisa citar a Escritura. Mas ele faz, e faz muitas, mas muitas vezes, para mostrar que ela é a palavra de Deus, do contrário que alguns dizem hoje. Para não minimizar a autoridade da palavra de Deus, como alguns tentam fazer hoje. Para mostrar que não há diferença entre ele, Jesus, falando, e a Escritura, como alguns tentam fazer hoje. Outro ponto. Jesus está dizendo que Moisés escreveu a respeito dele. Mas houve algum momento em que Moisés cita o nome Jesus? Cita o Filho encarnado de Deus? Não, ele não diz. Não nestas formas. Mas ele vai dizer que Jesus está não somente nos escritos de Moisés, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, mas em todo o Velho Testamento, para todo mundo ver. Mas por causa da cegueira dos judeus, pela sua religião, eles não conseguiam ver. O irmão John Gill faz uma citação que nos ajuda. Nos escritos de Moisés, nos livros escritos por Moisés, Cristo é profetizado como a semente da mulher que deve ferir a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, como a semente de Abraão, em que todas as nações da terra seriam abençoadas, Gênesis 22,18, como o rei é quem deve ser a reunião do povo, Gênesis 49,10, como um profeta que seria semelhante
Moisés, e a quem o povo de Deus deveria ouvir, Deuteronômio 18:15. Além disso, ele escreveu muitos tipos de Cristo e, de fato, toda a história mosaica tipifica a Cristo, como mostra a epístola aos Hebreus. O que ele está falando? Dos sacrifícios, do tabernáculo, tudo aquilo lá apontava para Cristo. Leia Hebreus e você vai ver. Por isso, não crer em Cristo era não acreditar em Moisés, que, portanto, seria o acusador deles e testemunha contra eles. Era somente na lei que Jesus estava descrito. O próprio Senhor Jesus vai dizer que não, em Lucas, no capítulo 24, versículos 44, 45. Jesus está dizendo: depois lhes disse, são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, no Pentateuco, mas não somente em todos os profetas, nos Salmos. Os Salmos significa Salmos, Provérbios, Cantares, tudo mostra Cristo. E aí, você crê em Cristo? Esse texto é para mim e para você. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você crê em Cristo? Foi Deus quem levou você a crer. Foi Ele quem abriu o seu entendimento, o meu e o seu. O que nós podemos ver, irmãos? Por que os judeus não viam a Cristo? Porque eles eram cegos pela religião que eles idolatravam. Eles não adoravam a Deus, irmãos, eles adoravam sua religião. E nós corremos o risco de adorarmos doutrinas. Nós corremos o risco de valorizarmos aspectos de conhecimento e não o Deus das doutrinas, não o Deus por trás do conhecimento. Irmãos, o judaísmo da época é o evangelicalismo hoje. Eles não viam a Cristo porque idolatravam a sua religião. Agora, se nós cremos hoje, foi por causa do amor, da misericórdia e da graça de Deus que nos abriu o entendimento para compreendermos as Escrituras. Por isso que nós enfatizamos: pregue o Evangelho, não pregue doutrina. Nós, como comunidade, nos identificamos com a compreensão reformada da Escritura, mas a teologia reformada não salva ninguém. Fale do Evangelho. Você conhece pessoas que são religiosas, fale de Cristo, da graça, confrontando o arrependimento, porque Deus gera fé por meio da pregação e a pregação de Cristo. Outra coisa que eu preciso aprender: seja misericordioso com as pessoas que estão cegas, porque quem te faz diferente? Quem nos fez diferente? O que temos nós que não tenhamos recebido? E se nós recebemos, por que nós nos gloriamos? Nós precisamos ter misericórdia das pessoas, sem jamais negociar a verdade, mas precisamos ter misericórdia daquelas pessoas que são cegas. Pregue o Evangelho, ore por elas. Será que você não está enganado pela religião? Você já pensou nisso? É para ser confrontado. Se você perguntar isso para mim, eu falei: irmão, Cristo é a minha vida. Mas eu sou uma tranqueira, mas Cristo é o meu Senhor. Eu creio nele, não pela minha capacidade intelectual, porque eu não tenho, mas porque um dia ele abriu os meus olhos e hoje eu creio, ninguém pode tirar isso. Você tem certeza de que Cristo é a sua vida? Nós podemos ser evangélicos sem ter Cristo? Imagina a seriedade disso. Eu não sei, diga isso a Ele. Como tem sido a sua postura com aqueles que não creem? Você tem se humilhado em gratidão? Senhor, eu te dou graças, porque se eu creio hoje foi pela sua graça, foi pelo seu amor, sua misericórdia. E Senhor, me capacita a demonstrar graça e misericórdia para as pessoas que estão à minha volta, que ainda não receberam o teu Filho. Eu clamo pela salvação da minha família.
Já falei várias vezes do meu pai, faz 30 anos. Enquanto a vida, nós devemos clamar. A oportunidade, proclame o Evangelho. Ore para que Deus quebrante, assim como Ele quebrantou o seu coração. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e que o centro delas é Cristo, é o Evangelho.